Louvado seja o nome do Senhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: Não chores. Irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 17, narra uma história em que uma mulher havia acabado de perder o seu esposo. É tanto que a Bíblia a chama de viúva. E ao pouco tempo depois, a morte resolve bater na tua porta e levar o seu filho. Irmãos, quando nos deparamos diante desta palavra, Deus, Ele falou tremendamente ao meu coração com a seguinte palavra: eis aqui duas lideranças. A liderança constituída por Deus, que é a liderança de Jesus Cristo de Nazaré, e a liderança herdada, pois aquela mulher, ao perder o seu esposo, a liderança daquela casa agora cai sobre os ombros daquele menino, daquele rapaz. E ao a morte bater na porta e decidir levá-lo, agora a Bíblia deixa bem claro que a liderança daquela casa agora recai sobre os ombros daquela mulher. Pois, quando Jesus entra ou chega até a porta da cidade chamada Naim, ele se depara com aquela mulher e notemos que após ela vinha uma grande multidão, pois Jesus, aleluias, também vinha com uma grande multidão. Toda liderança é marcada por uma grande multidão. Só que aquela multidão que estava a seguir Jesus vinha com o propósito de levar a vida. E aquela multidão que vinha após aquela mulher vinha com o propósito de levar a morte, a tristeza. Pois é sabido de todos nós outros que o costume judaico, assim como o casamento, o velório ou o enterro, era um ato público onde todos teriam que saber. E acontecia que o dono do defunto tinha que sair pelas ruas a pregar a morte, dizendo: eis que a morte me visitou e levou o meu ente querido. No caso daquela mulher, ela já conhecia aquele cortejo, ela já conhecia aquele caminho, pois pouco tempo ela já tinha perdido o marido. Agora ela está indo pregando. E como de costume, a Bíblia deixa bem claro que ao ela pregar, quem se encontrava com aquele cortejo, com aquela marcha fúnebre, teria que seguir o cortejo em reverência à morte. Pois aquela mulher estava triste, pois havia perdido o esposo. Pouco tempo depois perde o filho e agora ainda tem que pregar a morte. E quem se encontrava com aquele cortejo tinha que seguir aquele cortejo em reverência à morte. Pois, ao se deparar com aquele cortejo, Jesus vem com uma grande multidão trazendo a vida. Jesus se depara com aquela mulher triste. Parece até irônico ele falar: não chores. Ei, líderes de todas as denominações, nem todo mundo que está vindo após nós, após ti, não pode ver as suas lágrimas, não pode ver o seu ponto fraco, não pode ver a sua vulnerabilidade, porque nem todos que estão a te seguir sabem verdadeiramente de onde Deus te tirou. Nem todos precisam saber
a sua fraqueza, porque somente Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, nos momentos em que Deus te der uma palavra, pregue com autoridade. Ao invés de pregar a morte, de pregar a derrota, de pregar fracasso, pregue a vitória. Pregue a restauração, pregue a vida, porque essa foi a autoridade que o nosso Senhor Jesus nos deu. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 34, Jesus vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Então não importa o que você esteja passando, não importa o que aconteceu na tua vida, pregue a vida. Dependente da situação que está acontecendo ao nosso redor, nós servimos a um Deus que é Deus de vida. Jesus, ele teve, na nossa Bíblia, ele teve 3 encontros com a morte. A Bíblia narra que ele teve um encontro com a filha de Jairo, morta, lá na casa de Jairo. A Bíblia narra agora ele entrando na cidade de Naim e tocando naquele esquife. E a Bíblia conta também que já morto, o amigo Lázaro, ele vai lá no cemitério e ressuscita. Então esses 3 processos, Jesus mostra que não tem situação que ele não possa reverter. Ei, líder, Jesus te deu autoridade para pregar a vida. Jesus hoje coloca nas tuas mãos o cajado, te dá ferramenta. Ei, quando Jesus fala para aquela mulher, não chores, porque nem todos que estão vindo após você irão entender as suas lágrimas. Mesmo sem força, você tem que mostrar